uma parcial da Interativa aí, Marco Aurélio tá dando não, né? Para Pois a dupla Grenal. Me surpreendeu, Debona. Focar tudo no gauchão, é isso? Me surpreendeu. Eu achei que ficaria mais equilibrado. Porque vamos com os pés bem postados no chão. É o que é possível. O que é certo é o gauchão. Uma Copa, uma beliscada, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil pode acontecer. Vasco e Corinthians nos deram a dica. Mas não estaria o torcedor, por exemplo, o Colorado, vendo que o Inter se doou demais ao gauchão e conquistou por ter se doado demais e depois faltou fôlego porque gastou ali toda a sua energia física, mental? Pode até estar pensando que a gente usou a expressão corda esticada. É que a gente, pelo menos na meu ponto de vista, o gauchão desse ano, ele é diferente, bem diferente do ano passado. O do ano passado ele era envolto numa tensão, uma necessidade de conquista de Inter e Grêmio muito maior que esse ano. Muito maior. Tudo em função do heptacampeonato que o Grêmio tinha, podia chegar ao octa. Então o motivo do Grêmio era esse, igualar o número de títulos, a série de títulos do Inter, a série seguida. E o Inter, por sua vez, não era só barrar o octa do Grêmio, era ganhar um título que a gestão atual não tinha. Então havia uma obrigação que esse ano não tem. Se o Inter não ganhar o gauchão, tudo bem, o Inter está numa fase ruim, está devendo, o time não está bom, mas não vai ser o estrago que seria o ano passado. E o Grêmio é a mesma coisa, porque o Grêmio foi campeão há 2 anos. Isso, de certa forma, num primeiro momento, ele pode até criar uma ideia de que o interior tem uma chance muito grande pelo recomeço de Inter e Grêmio e numa situação que não é um recomeço de alta expectativa. Então, por aquilo que a gente já falou, início anterior, eu acho que os clubes do interior, eles podem se aproveitar. Mas eu acho que é por isso que o não está dando... O torcedor já ficou mais exigente, ele acha que ele... Não, meu negócio é competição internacional, no caso do Grêmio, e o meu caso é a Copa do Brasil, recuperar o time para a gente ficar bem no brasileiro, que seria o caso do Inter. O torcedor, eu acho que ele sabe que a grande chance de título é o gauchão mesmo. Ele tem ciência disso, ele percebe pelos elencos, por como a dupla Grenal vem desempenhando nos últimos anos, mas ele quer mais. Então por isso que ele responde não quero que foque, que jogue todas as fichas no gauchão, que jogue toda a energia no gauchão. No caso do torcedor do Inter também, por esse critério, não tenho dúvida, porque isso aí foi um consenso de que o Inter exagerou no início do ano e depois não conseguiu mais retomar o ritmo ao longo da temporada. E o torcedor, por exemplo, o gremista quer a Sul-Americana, o Colorado quer a Copa do Brasil, e para poder dar uma alegria que não aconteceu em 2025. O torcedor, ele sabe, mas ele escuta, mas ele não processa a mensagem de que a realidade é dura. Ele escuta. Ele enxerga sim. Pelo que está chegando no aeroporto, pelo que está desembarcando nos times, pela capacidade de investimento, pelo que ele vê de Flamengo e Palmeiras, mas ele não processa isso no cérebro ou dele. Não aceita. Ele continua com aquela ideia de que são clubes grandes, que uma Copa é possível. Não é possível. Se a gente pegar a lista das últimas Copas, tem uma exceção de São Paulo. São Paulo contra o Flamengo, num Flamengo brigado com o São Paulo. E aí tu tem Palmeiras, Flamengo, tem o Atlético Paranaense 19. Esse ano é uma exceção também. Vasco. É uma exceção. Porque o Flamengo abriu mão da Copa do Brasil quando joga com os reservas contra o Atlético Mineiro. Mas não depende de ti, depende de daqui a pouco um outro clube abrir mão. Passa muito a reestruturação da dupla Grenal pela compreensão não só dos dirigentes, eu acho que os dirigentes estão tendo essa compreensão. Quando o Odorico Roman assume e diz e o Paulo Pelaipe, quem conversa com o Paulo Pelaipe escuta sempre a mesma coisa, quando ele diz que primeiro tem que enxugar o vestiário, tem que diminuir a folha para depois investir. E o Inter fazendo esse processo todo de reestruturação, que o Paulo Pesolano disse na entrevista lá no Uruguai, que vai ser um ano de transição, eu acho que os clubes se deram conta de que chegou no limite, que não adianta tu ficar tentando gastar para buscar os caras que estão muito lá na frente, tu vai se endividar e não vai buscar. Eu acho que é bem por aí, Léo. Eu acho que o torcedor, ele alimenta muito, né? Ele vive do tamanho da história. Que ninguém apaga,
Que é dois linda. grandes clubes, 2 grandes estádios, 2 grandes torcidas, 2 grandes instituições, 2 grandes marcas, mas que neste momento, por dificuldades econômicas, financeiras, de investimento, de gestão, a gente foi descendo prateleiras, né? Talvez não estejamos nem na segunda mais, talvez na terceira do futebol brasileiro. Eu creio que terceira. Terceira? Infelizmente. Ao aceitar Infelizmente. Não é Ao da ace- história que a gente Na fala verdade, aqui. Claro que os clubes são eu acho que nós grandes. estamos na terceira porque se criou uma primeira prateleira que não existia. Inalcançável. Né? A primeira A primeira é Acho que a inalcançável. gente nunca teve um ou 2 clubes. Talvez o tempo daquele do São Paulo, lá, o velho São Paulo, que São Paulo era o modelo, que lá o São Paulo era diferenciado e ninguém chegava meio perto assim da Anos organização. 90? Anos 90. Mas do jeito que Palmeiras e Flamengo são hoje, eles são uma prateleira de cima que nós nunca tivemos. E o mais... Clube do nível da Europa. E o mais esse tipo de maluco, que eu sei que é o que o Léo disse, que tem gente que ouve, mas não processa, não é no curto prazo. Não. Ninguém chega neles no curto prazo. No médio, chega. Mas qual é a boa notícia, Zé? Porque tem a boa notícia. Nessa barca do Grêmio e do Inter, tem outros gigantes. Por isso que é mais urgente o Grêmio e o Inter começarem a se acertar, porque eles vão tomar a frente para ir para uma segunda prateleira. Essa é a boa notícia. O São Paulo tá na mesma barca. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, sim, mas tá na mesma barca. Tem outros gigantes. Então, algo tem que ser feito para sair na frente desses. Se não, porque olha só, a gente sempre tem que levar em consideração uma coisa. 1,45. O Corinthians, ele fatura 1,2 bi por ano. Ele tem uma dívida de 2, por isso que ele tá nessa situação. Quando ele ajeitar um pouquinho, ele já pedala a gente. Naturalmente. Por quê? Tá na maior cidade da América do Sul, arrecada tudo isso e tem a segunda maior torcida do Brasil. Com uma vantagem em relação à torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo ela é espalhada no Brasil É o inteiro. simpatizante. Não, E o torcedor do Corinthians só torce pro Corinthians. A torcida do Flamengo Tá em São Paulo. ela é nacional. E a torcida do Corinthians ela tá nacional. Então qualquer ação que tu for fazer com a torcida do Corinthians, o movimento ele se torna muito mais rápido. Exatamente. O Corinthians tem uma coisa, no estado do Paraná, que é um estado da nossa região sul aqui, a maior torcida do estado é a do Corinthians. Na cidade de Curitiba, região metropolitana, ele não ganha. Mas ele é líder de um estado que não é o dele. Então é muito louco. Então o Corinthians, se ele melhorar um pouquinho, ele já nos pedala. O São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. São Paulo está numa situação tão ruim quanto a nossa. O São Paulo tem uma questão política muito, muito complicada. E o modelo associativo de São Paulo e as confusões que ele tem e as convulsões que ele tem se assemelham muito ao que a gente está vendo aqui no Internacional. É parecido. Mas não com as denúncias, Claro, tá? Não tem as claro. denúncias, que agora teve mais uma denúncia de escândalo, não estou tratando desse sentido, mas da disputa política muito quente no São Paulo. Mas ao aceitar essa realidade da dupla Grenal, a gente não pode correr o risco de entender que isso é normal, de que vai demorar. Eu acho que a exigência ela tem que continuar. Então, é difícil o torcedor vai seguir cobrando. Nós vamos seguir cobrando no Mas eu acho que nível, enquanto no o nível de torcedor não exigência processar, que é o que o Leonardo de um falou, Grêmio e de Inter. e ir com uma cobrança de vamos cortar na carne. Eu não quero mais um abnegado ditando regra, eu quero um profissional. O torcedor não faz isso, Rafael. Ele quer resultado, bola na Não, rede. o torcedor título. acha que ele pode ser campeão brasileiro. O Grêmio não pode ser campeão brasileiro. O Inter não pode ser campeão brasileiro. Mudar o nível de cobrança, então, mudar Desde o que tom tem da ponto cobrança. corrido, nós não ganhamos o campeonato brasileiro. Então, acho Nós que é por aqui aí. que temos mais ou menos a mesma idade, tirando o Debona, Que é nós jovem. três aqui, eu, Sim. você e o Léo. Cara, quando eu nasci, logo depois, o Rio Grande do Sul começou a ganhar. Quando eu tinha lá meus 10 anos, já tinha tudo no Rio Grande do Sul. Era assim. Agora, estagnou. Cara, em 2003 começou o ponto corrido, nem o Inter nem o Grêmio ganharam. Aí sempre tem alguém que me diz assim, mas foi vice várias vezes. Parabéns. Quer ver um exemplo? Nelson Aceitar Piquet, não- abre aspas, o segundo é o primeiro perdedor. Aceitar, o que eu tô querendo dizer assim, é aceitar, ok, mas não se conformar. É que assim, o torcedor, ele vai cobrar lá no Flamengo. O torcedor do Flamengo cobrava. O Eduardo Bandeira de Melo tinha períodos que ele não podia sair na rua. Isso. A gente esquece. Hoje a gente vê o Flamengo e eu acho que isso é do ser humano, né? Quando a gente só enxerga o lado bom, a gente nunca vê a dificuldade para chegar até esse lado bom.
O Flamengo ganhou uma Copa do Brasil, é verdade, né? O Brocador, Paulinho, e eles dizem que aquilo foi uma normalidade, era uma final 2013. Flamengo e Vasco. Mas o mesmo Flamengo, ele quase caiu nesse período. Sim. O caso Everton, que rebaixa a Portuguesa, e o Everton está no jogo contra o Grêmio, e até hoje está mal explicado isso. O caso Everton evita o Flamengo de cair, porque o Flamengo também tinha uma escalação errada do André Santos. O Flamengo, cara. O Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro na linha de corte. Mas o Flamengo se reestruturou, o Flamengo se reorganizou. E quando o Flamengo ganha a sua segunda Libertadores em 19, o Grêmio tinha 3, o Inter tinha 2, o Flamengo tinha 1. Hoje o Flamengo é tetra. O único brasileiro. 2019, eu tô falando de 6 anos. 2019 o Flamengo tinha 1 Libertadores. O Grêmio tinha 3, o Inter tinha 2. Hoje o Flamengo tá quase empatando com o Rio Grande do Sul em Libertadores. E a tendência é que empate. Vocês têm alguma dúvida que o Flamengo ou o Palmeiras vai estar na final da Libertadores em 2026? Pois é. Eu não tenho nenhuma. Um deles, tô falando um, não tô falando os dois, tá? Sim. Um deles. Eu acho bem provável. Vamos deixar assim. Até pela concorrência fora do Brasil também. E o Brasileirão, Robério, vocês têm alguma Robério de dúvida algum que um aquele deles vai ganhar o Brasileirão? Não tem. E assim, nós temos Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, que tá muito forte. O Atlético agora tá passando por um processo de reestruturação, mas o Atlético... O Fluminense ganhou 500 milhões no Mundial. O Fluminense 400, que se reestruturou, eu acho que o Fluminense é um bom modelo, que se reestrutura formando e vendendo muitos jogadores, e hoje me parece estabelecido. O Corinthians, que tem uma questão política muito forte, e eu acho que isso é uma dificuldade. O Bahia, onde a gente falou sobre o Bahia? Eu acho que foi aqui no Sala. Falamos bastante do Bahia. O Bahia reproduzi na madrugada e ouvi atentamente. O Bahia bateu 400 milhões, vai bater 400 milhões de receita esse ano. Tá quase igual ao Grêmio Inter. Aumentou em 25%, 1/4 a receita. Tem um time endividado que talvez tenha sido a maior decepção do ano, mas que está sempre ali, que é o Atlético, né? Sim. O Mineiro. E tem o Atlético Paranaense voltando. O Atlético Paranaense é uma estrutura. A gente pode ter todos os questionamentos lá, a forma como o Petralha maneja as coisas no clube, mas e é a relação dele. Mas o Atlético passa por uma Série B e volta. E ele tá forte. Ele fez contratações de Série A na janela do meio do ano. Exato. Eu tava E dizem os especialistas que o Atlético Paranaense está pronto para ser vendido. Ele já é uma SAF, a SAF do Petralha. Será a SAF mais cara do Brasil até então. Tá? Será a SAF mais cara do Brasil. E as projeções para o Inter e para o Grêmio não quer nem falar disso, né? O presidente do conselho do Grêmio, que é um cara jovem, no seu discurso de posse, ele diz que não tem conversa sobre SAF. Olha onde a gente está. Eu não estou aqui defendendo que tem que virar amanhã, mas tem que falar sobre. Discutir. Ok, quando o cara não quer nem falar, a gente já vê em qual... A gente está nos Flintstones. Dizem que o Atlético vai ser a SAF mais cara. Só que a SAF do Internacional, se o Inter virar SAF, a projeção é tipo quase o dobro da do Atlético Paranaense. Só que para isso, o Inter não pode fazer desse ano um ano pior que o ano passado. Eu tô falando 26. Porque senão começa a deteriorar e vira o Cruzeiro. O Ronaldo comprou o Cruzeiro com o dinheiro que ele tinha no bolso, velho. Foi 200 ou 400? Ele comprou por 200 e vendeu por 400? Ou foi 400 e 800? Não, ele comprou por 400, mas ele deu 80 na largada e depois ele vendeu. Não, é só porque ele vendeu pelo dobro. Por isso que eu digo, por dinheiro esse ele tinha no bolso.